E aí, você vai escolher entre curtir sua juventude ou juntar dinheiro, ficar velho, rico, mas sem histórias para contar? Olá, senhor. Olá, senhora. Meu nome é Felipe e o nome desse canal é Amor, Dinheiro e o Contexto. E por que que eu coloquei o contexto também no nome do canal? Porque ele vai ser a base de tudo que eu vou usar para poder explicar para vocês a questão tanto de relacionamentos, né, amor, enfim, e o próprio dinheiro em si, né? Então, o contexto é super importante. E vamos lá, eu já quero começar dando um exemplo. Imagine o seguinte: imagine que você está assistindo uma série, um anime, um filme ou alguma coisa que você gosta bastante. E vamos pegar aqui a série como exemplo, né? Pô, imagina só, você tá assistindo aquela série e ela acabou bem naquele episódio que vai acontecer alguma coisa assim super incrível, reveladora, e você, assim que você acabou de terminar de assistir, você já ficou pensando, teorizando e você ficou muito animado com aquilo. Só que o próximo episódio só vai lançar daqui a uma semana. E durante esse tempo, vão acontecer algumas coisas com você, né? Ou você vai sair para trabalhar, você vai ter as suas interações ali, e justamente no dia, né, ou momentos antes de você começar a assistir a sua série, que você estava super empolgado, acontece alguma coisa. Sei lá, você briga com seu namorado, você fica preocupado com alguma coisa do seu trabalho, enfim, alguma coisa que é, você fique pensando naquilo constantemente e que tire a sua paz, digamos assim. E você pega e pensa assim, não, eu vou assistir aquela série lá porque pelo menos assim eu me distraio um pouco. Só que o que acontece? Pelo fato do seu contexto, né, não ter sido um contexto tão legal nos últimos momentos, quando você pegar para assistir, você não vai aproveitar do jeito que você aproveitaria se nada tivesse acontecido, se nada de ruim, né? Ou até mesmo se alguma coisa de muito boa tivesse acontecido, você iria assistir com muito mais prazer, você iria absorver, pegar mais detalhes. Ou seja, o contexto de tudo isso serve para você poder ter uma experiência melhor. E continuando falando sobre o contexto, em relação ao dinheiro, eu vou falar alguma coisa pessoal que me aconteceu. Eu sou do tipo de pessoa que sou muito calmo, tranquilo, nunca fui muito de sair, beber, enfim, gastar dinheiro com essas coisas. Nunca fui assim. Então, eu consegui juntar um bom dinheiro aí na minha juventude, né? No meu primeiro emprego, eu trabalhei numa loja, né? E eu era vendedor. Inclusive, eu tenho 10 anos de carreira como vendedor, trabalhando com o público ali, né? Eu trabalhei com todos os tipos de público. Público com mais aquisição, com menos aquisição, enfim. Eu juntei um dinheiro interessante e foi bem na época da pandemia, eu saí do meu último emprego, no meu penúltimo emprego, eu saí dele, né? E eu tava com um dinheiro considerável ali para minha realidade, né? Uma pessoa que juntou um dinheiro poderia comprar um carro, sei lá, fazer alguma coisa. Mas eu peguei e falei o seguinte, não, eu vou investir. Só que eu peguei para investir sem nenhum conhecimento prévio sobre aquilo, apenas com deduções, apenas com achismos, né? E isso daí me provou a longo prazo que fazer qualquer coisa sem conhecimento, sem ter um contexto sobre aquilo, vai te prejudicar muito. Só que, graças a Deus, eu era uma pessoa jovem, né, quando eu decidi fazer isso, e eu consegui contornar a situação. Eu perdi dinheiro, investi dinheiro na bolsa de valores, e eu vou ser sincero aqui para vocês, eu investi bastante em aéreas, né? Porque eu pensei o seguinte, olha minha lógica, os aeroportos estão fechados, as ações despencaram, provavelmente quando reabrir tudo, elas vão subir. Então, companhia de aviação, de turismo, enfim, foi mais da metade nesse segmento aí, o resto eu diversifiquei um pouco, que ajudou, mas eu me lasquei. Por quê? Porque eu não tinha um conhecimento prévio, né, sobre balanço de empresa, dívidas e tudo mais.
E se eu soubesse disso, obviamente hoje eu teria muito mais dinheiro. Só que daí, dos últimos meses pra cá, eu vi no YouTube o canal do Sardinha, né? Do Raul Sena, que inclusive é um cara excelente para explicar, ele tem um senso de humor diferenciado, digamos assim, e eu me identifico assim, o professor, a pessoa que está te passando um conhecimento, você tem que se conectar com a pessoa de alguma forma. E ele passa essa vibe mais descontraída referente ao assunto de finanças. E isso me prendeu, né? E eu comprei o curso, tanto que ele tem um jargão, né? Tem uma propaganda muito boa que é o quê? Se você não aprender de fato a investir, ele devolve 100% do dinheiro, independente, mesmo que passe de 7 dias lá, o tempo que você tiver, o tempo que você concluir o curso, não lembro exatamente quais são as regras, mas é isso, e passou bastante confiança essa propaganda. E eu comprei ela, né? Eu comprei o curso, eu fiz o curso, finalizei o curso tradicional, vou me especializar nos módulos técnicos e o Pro posteriormente. E depois eu falo um pouco mais sobre o que eu pretendo fazer da minha vida, né? Mas, voltando ao assunto, o meu objetivo com esse canal aqui é fazer algo semelhante, né? E mais voltado para os jovens, principalmente para os jovens. Ajudar as pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre investimentos de forma geral, né? De forma didática. Até porque eu sou do tipo de pessoa que quando eu pego para explicar algo, eu aprendo com isso durante o processo também. Então, acho que isso também vai me beneficiar, né? Porque eu vou fazer analogias e nessa transição eu acabo aprendendo. E eu acredito que a maioria das pessoas que se propõem a querer aprender alguma coisa, quando você pega para explicar aquilo que você aprendeu, você consegue absorver melhor e, consequentemente, tentar passar o conhecimento de uma forma mais limpa e clara. E aqui eu quero focar um pouco mais nos jovens, né? Porque eles têm um grande ativo que é o tempo em si, né? E se você conseguir errar menos no processo, porque você vai errar, se você errar menos no processo, você tem uma grande chance de conseguir um bom valor financeiro lá na frente. E assim, sendo bem sincero, o mercado financeiro, investimentos de forma geral, ele não é difícil, ele é fácil, porém ele não é muito simples. Qual que é a diferença? Eu vou tentar usar uma analogia aqui que grande parte das pessoas elas vão entender. Imagina que você tem um amigo de muito tempo e esse amigo é solteiro e ele conhece alguém, né? Ele conhece alguém e essa pessoa acaba se tornando, né, de tabela ali conhecido e vocês também têm uma aproximação. Só que você descobre que essa pessoa está traindo o seu amigo, né? Essa pessoa aí não é uma pessoa legal, né? Trair alguém não é legal, não façam isso. Só que daí você tem um dilema. O que é esse dilema? Por mais que a pessoa seja seu amigo, nunca é uma tarefa simples dar uma notícia ruim, principalmente se ele gostar muito da pessoa. Então, você tem uma informação fácil, que se você fosse um robô, era só você pegar e falar, fulano tá te traindo e você aí se resolvam, enfim, eu tô te falando. Mas não é tão simples assim. Por conta das emoções, você não quer magoar outra pessoa. Então, são várias nuances ali. E o mercado financeiro é muito semelhante nessa questão. De você saber, é fácil saber o que fazer, né, depois que você aprende. Só que a situação toda durante o processo que não é tão simples assim, porque vai lidar muito com as suas emoções. E nesse canal eu vou falar bastante também de emoções e coisas que facilitam o entendimento de quem tá assistindo, para a pessoa poder absorver isso e ajudar ela, né? Porque se de fato, igual eu falei, se eu tivesse tido um conhecimento, se eu tivesse tido
essa vantagem, né, de saber, isso teria me ajudado muito. E olha só, eu sou do tipo de pessoa que eu tendo a errar menos vendo outras pessoas errando. E eu não tive essa oportunidade na questão do mercado financeiro, né? Por mais que tivesse muitas pessoas falando sobre o assunto, eu não fui atrás. Então eu fui apenas com a minha intuição. E, e muitos jovens, principalmente jovens aqui, eu vou falar dos jovens, eles vão ter pessoas dando conselhos e tudo mais, só que eles vão ignorar isso porque eles vão pensar que da maneira que eles se sentem, da maneira que eles acham que é o certo, eles vão querer fazer dessa forma, né? E esse é um dos, acho que um dos maiores erros dos jovens é justamente isso, achar que sabe. E eu também já fui jovem e eu sei o que é esse sentimento. Só que é difícil explicar para vocês porque vocês não passaram, vocês não tiveram a vivência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte, que eu tô comendo o hambúrguer mais gostoso do mundo, com carne, queijo, salada, molhos e temperos e crocâncias, enfim. E as pessoas imaginam mais ou menos como que é o gosto de um hambúrguer. As pessoas que já comeram. Agora imagine uma pessoa que nunca comeu, por mais que ela esteja me vendo comer ali, por mais descritivo que eu seja com a questão de falar de sabor, de textura, de caldo e suculência, por mais descritivo que eu seja, a pessoa não vai saber até ela de fato comer. Então tem certas coisas que você precisa passar para você entender aquela situação. Isso em relacionamento, principalmente assim, também em relacionamento e também em aprendizagem com dinheiro. Porque uma coisa é você saber aquilo na teoria, outra coisa é você saber isso na prática. E assim, eu divago muito sobre esse tipo de pensamento, pode até ser um assunto para os próximos vídeos que eu venha falar. E agora falando um pouquinho sobre o tempo, né? O tempo, por que ele é importante, por que eu gosto de focar, e por isso que eu quero focar nos jovens, né? Porque imagina só, você quando você estava ali na quinta série, pelo menos na minha época, eu e alguns amigos tinham esse tipo de pensamento, assim, nossa, agora a gente está na quinta série, a gente vai parar de usar lápis para usar caneta, a gente não pode mais errar, nossa, olha aquelas pessoas da oitava série, como elas são tão altas, como elas são maiores, mais desenvolvidas, parecem até pequenos adultos. E a gente fica imaginando, nossa, como é que seria, né? Por que a gente não pula direto para a oitava série? Enfim, vários pensamentos que quando a gente é jovem a gente pensa como é que seria lá na frente. Só que quando você chega lá, né? Quando você chega na oitava série, você acaba não achando tão incrível ou tão diferente quando você estava na quinta série. Porque existe todo um processo de amadurecimento do seu corpo e da sua mente para você chegar na oitava série ou no segundo, terceiro ano e assim na faculdade e até o resto da sua vida. O seu corpo ele vai fazer uma mescla dos seus sentimentos com a sua aprendizagem e com todo o seu contexto. Né, em todo o contexto. O fato de sermos humanos e termos esse corpo em carbono e termos esse tato, né? Tipo, ser humano é tudo isso, né? É tudo isso que envolve o ser humano. É todo o contexto, não é só um padrão. E tirando o contexto de lado, também tem a natureza da própria pessoa, se ela é uma pessoa mais calma, mais tranquila, uma pessoa que gosta de ser liderada, uma pessoa que gosta de liderar, uma pessoa que influencia, uma pessoa que é influenciável. Tudo isso vai moldar a pessoa, o indivíduo em si e toda a sociedade. Então, se você é jovem, calma, tente ao máximo aprender com o erro das outras pessoas, né? E sobre essa questão ainda do tempo e do amadurecimento, o principal
Acho que a principal vantagem de estar no mercado financeiro quando você é jovem é o tempo. Porque com pouco dinheiro, quando você começar a trabalhar ali como jovem aprendiz e começar a ganhar seu dinheirinho, ou até mesmo uma mesada, independentemente da classe social que você esteja, se você ganha muito ou pouco dinheiro, é fundamental que você comece a investir um dinheirinho para isso se tornar um hábito na sua vida. Assim como tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, enfim, tudo que é extremamente necessário para se viver, investir tem que ser também. Porque se o Brasil todo, o Brasil inteiro, tivesse essa consciência, né, o Brasil seria uma nação muito diferente. Por conta de um simples ato de investimento na juventude. E a gente pode até discutir um pouco sobre isso depois nas outras redes. Eu vou abrir caixinhas de perguntas se vocês quiserem saber o porquê disso mais a fundo, né? Mas todo o conhecimento de base. E passando aqui para avisar que durante a gravação eu esqueci de falar da transição, ó, que eu vou mostrar como é que é os juros compostos na prática. Então acho que eu fui falar ali, não gravou direito. Eu lembro que eu falei alguma coisa e apontei para o computador, mas na hora de editar eu não vi. Então aqui só passando para falar que nesse momento do vídeo que eu estou falando sobre juros compostos, já em seguida, agora no caso, eu já vou mostrar um exemplo na prática de como os juros compostos são mágicos, né? Vídeo, a gente vai simular aqui um valor bem conservador, né, do valor que você aplicaria. E detalhe, imagina o seguinte, que a simulação que eu estou fazendo aqui é que você coloque um valor e não aumente ele. E lógico, quando você é jovem e você vai avançando na sua carreira ali, você vai ganhar mais dinheiro. Então aqui no caso eu estou simulando que você não aumente os seus investimentos, que você mantenha só nisso, só nos juros compostos, numa renda fixa. É um cenário assim bem conservador e sinceramente, com o conhecimento que você vai tendo ao longo da sua vida, você vai conseguir fazer muito mais do que isso. Mas vamos lá. Vamos simular aqui que você vai começar com R$350 por mês só, e você vai colocar todos os meses também R$350. Atualmente, a taxa Selic do Brasil está em 14,75 na data de hoje. E depois eu posso explicar também o que é a taxa Selic, o que é a taxa de juros de uma maneira bem simplificada. Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é a taxa mais conservadora que a gente tem, ou uma das mais conservadoras que a gente tem, referente a investimento, tá bom? Então vamos lá. Se você é um jovem aí de 15, 16 anos e está no seu emprego de jovem aprendiz e está ganhando bem pouquinho, eu estou simulando esse valor que pode ser bastante até no início, mas depois quando você estiver ganhando aí 2, 3, 4 salários mínimos, isso daqui é bem pouco, tá? Então vamos lá, se você está com 15 anos aqui, vamos simular aí que com 40 você quer parar de investir. Então eu vou colocar aqui, ó, 25 anos, certo? Durante 25 anos da sua carreira de trabalho, você vai investir. Durante esse tempo, assim, eu tô simulando com uma taxa de juros aqui, ó, de só 10%. Então, a taxa atual tá 14,75, mas ela tende a cair. Então, eu vou simular aqui com 10% só, tá bom? Por ano. Esse valor aqui é anual, a taxa de juros. Então, vamos calcular. Aqui, ó, se você parar para ver, você vai ter investido durante esses 25 anos de investimento que você fez, 105.350. Só que de juros teve esse valor aqui, ó, 330 mil. 330 mil de juros, certo? Agora, a gente vai pensar o seguinte, vamos supor que você
parou, chegou lá nos seus 40 anos, você parou de colocar R$ 350 por mês, você parou. Aí você fala assim, não vou mais colocar nenhum valor e vou só deixar esse dinheiro parado por mais 10 anos. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 435.455,86 Só que a gente não vai colocar mais nenhum valor por mês, né? E vai ser só durante mais 10 anos, ou seja, quando você tiver 50 anos. Vamos ver como é que vai ficar? Olha só, o valor mais que dobrou. Tá vendo? O valor mais que dobra. Durante 10 anos você deixar o dinheiro lá parado e esquecer dele, e não colocar mais um centavo. Então, para vocês verem aí a mágica dos juros compostos. Isso daqui, nos dias atuais, esse valor aqui, sem considerar a inflação, nem nada do tipo, aqui a gente só está fazendo uma simulação bem simulada, né? Tipo assim, não é todo mundo que vai se manter só nisso. A pessoa, ela vai, quando ela começa a investir, ela vai conseguir muito mais, mas aqui eu estou sendo mais conservador. Isso daqui nos dias atuais é aproximadamente um valor fixo de 10 mil por mês. É lógico que daqui a 35 anos, a gente não sabe como é que vai estar a inflação, como é que vai estar o país. Isso daqui é considerando o cenário atual de hoje. Tá bom? Então, é isso aí, galera. E vamos lá. Por se tratar de educação financeira, eu quero abordar aqui uma coisa muito interessante para vocês, que é como gastar dinheiro. E isso é muito importante. Por quê? Porque não é só juntar o máximo que você puder, né? O intuito daqui não é isso. É justamente o que eu falei lá no início. Uma pequena quantia, 50, 100, 200 reais, você simular uma porcentagem baixa do seu orçamento para você investir isso se tornar um hábito e lá na frente, quando você quiser investir um pouco mais, você investe. Por que eu estou falando isso? Porque principalmente quando se é jovem, é onde que você está acumulando experiências. Então, quando você é jovem, você acumula as melhores experiências que você vai levar para a sua velhice. Então, se você é uma pessoa que gosta de ir para show e sair com os amigos e fazer uma viagem diferenciada, cara, vai porque isso vai moldar quem é você, entendeu? Lá você vai ter experiências boas e experiências ruins também, né? Quando você sai, quando você interage, as coisas acontecem e isso te forma como um ser humano. Então, não deixe de, ai meu Deus, a viagem é R$ 500, a viagem é R$ 1.000, eu tenho que investir. Cara, é lógico que você não vai gastar todo o seu dinheiro com isso, mas tem experiências, né? E isso ao longo da sua vida inteira. Porque uma experiência quando você é jovem, ela vai ser diferente quando você tiver 25, 30, 40 anos. Então, um passeio que você faz quando você tem 15, 16, 17, 18, vai ser bem diferente quando você for mais velho. Ainda mais se você tiver filhos, ou se você não tiver filhos, vai ser diferente do mesmo jeito. Pelo menos tende a ser, né? Pode ser que, sei lá, você seja alguém fora da curva e mantenha, mas a regra não. A regra é que, por mais que seja o mesmo passeio para o mesmo lugar, você vai ter experiências diferentes. Então é importante que naquele momento que você queira sair, que você vê que é importante, um passeio com um namorado, com um amigo, enfim, isso é muito importante. Então, sempre separe um valor para investir, mas nunca deixe de viver também, tá? Esse é um dos maiores conselhos que você pode ter no mundo dos investimentos e das finanças em si. Só que assim, tem um detalhe importante. Também tem aquela questão do conforto, que certos tipos de gastos, tipo, sei lá, pedir sempre o iFood ou pedir sempre o Uber, isso daí é uma questão de conforto que você está tendo. E infelizmente, se você quiser estar sempre tendo conforto ali naquele momento da sua juventude, ou independentemente da faixa etária que você esteja, se você gastar todo o seu dinheiro com essas coisas triviais,
porque é trivial comer sempre fora. E você já deve ter notado também que quando você faz isso por muito tempo, você pensa ali no começo, nossa, é só 15, nossa, é só 20, nossa, é só 50 reais. No final do mês isso dá muito. E se você pegasse para investir esse dinheiro, que isso daí, diferentemente das experiências, não vai te trazer experiências, apenas um conforto, vai fazer muita diferença no seu orçamento e no seu acúmulo de capital. Então, tem uma diferença entre saber gastar dinheiro, certo? Porque quando você for mais velho, se você formar família, né, se for da sua, se for do seu interesse formar família e ter filhos e netos, essas histórias, né, essas histórias que você vai cultivar na sua vida, você vai poder contar para eles e vai poder passar a experiência, as experiências que você teve para os seus netos, tanto as boas quanto as ruins. E dependendo da criação que esses pequeninos vão ter, pode ajudar muito eles, né? Se eles forem pessoinhas que consigam absorver a experiência de outras pessoas, né, de certa forma. Então é importante. E para finalizar, a internet ela vende muito bem essa questão de como investir dinheiro e como lidar no relacionamento, enfim. É um tema que eu vou trazer no próximo vídeo, que é essa questão das informações que a gente tem e como que a gente lida com elas quando de fato acontece, né? Então, pessoal, senhor, senhora, tenham uma boa noite, uma boa tarde e lembre-se, o contexto importa muito.